Fala galerinha do mundo do vôlei, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Yudi, mais conhecido como Yudi, e também como carinhosamente vocês me chamam de PlayStation. E ao meu lado está aqui. Fala galera, meu nome é Matheus Krauchuk, pra quem não me conhece, sou jogador de vôlei também, mais conhecido como Krauchuk no meio do vôlei. Vamos começar o vídeo, mas antes de mais nada, solta a vinheta aí. Pessoal, hoje a gente tem, como a gente já falou, um grande convidado, um cara excepcional que está deixando a folga dele da seleção para vir aqui gastar tempo com a gente. Muito obrigado por isso. Apresento a galera aí, nosso querido amigo Felipe Roque! Felipe Roque do Brasil. E aí, galera, E aí, meu irmão? prazer estar aqui com vocês, participar desse projeto incrível aí que vocês estão iniciando. Vamos lá, né? Bater um pouco de... jogar a conversa fora, bater um vamos lá. papo aí. Tá Isso aí. nervoso? Primeiro podcast, como que é? A gente fica um pouquinho nervoso, né? Primeira vez a gente fica nervoso, mas Um faz cara parte. tão famoso assim, o primeiro podcast dele. Mas, ó, galera, fica tranquilo, vai ser um papo bem descontraído. Essa é a ideia desse podcast desde o início, trazer você que está em casa, sendo do voleibol amador, como posso Apaixonado falar? pelo Apaixonado esporte. pelo esporte, de ver realmente como é a vida do atleta. Assim, a gente vai falar de vários assuntos aqui. Dentre um deles é a nossa amizade aqui de nós três. Esse trio aqui já fez muito sucesso. Amizade. Tô ligado. Bom, Roque, né? Meu companheiro, deixa os apelidos para os bastidores. Você hoje se encontra na seleção, né? Claro que a gente vai falar de toda a sua trajetória, onde você, como você chegou, onde você tá. Mas no momento hoje é a seleção, né? A gente vê aí a seleção feminina começando a Vienel. Semana que vem, acho, né? Ou na próxima começa a masculina. E você, que tá nessa preparação junto, como que você tá? Como você tá se sentindo? Como tá sendo a preparação? Como você se encontra atualmente? Conta pra gente um pouquinho. Então, falar um pouco de mim, estou muito confiante, principalmente por essa temporada que eu fiz no Vôlei Renata. Tive um ano um pouco conturbado, voltando de lesão, mas graças a Deus eu consegui fazer uma temporada equilibrada. E agora, podendo vestir a camisa da seleção, minhas expectativas são as melhores possíveis. A gente sabe que o desafio esse ano são grandes desafios, grandes campeonatos, o pré-olímpico, que é o mais importante, que garante a vaga para a Olimpíada. Estou me sentindo muito bem, muito confiante e espero dar meu melhor para poder beliscar ali uma oportunidade de estar na quadra e representar o Brasil. Bacana. Maravilha, são grandes objetivos realmente que o Rock tem aí com a seleção. Mas conta pra gente quais são os teus objetivos pessoais também para a próxima temporada. Você vai participar desse período com a seleção aí? Qual vai ser teu próximo destino? Conta pro pessoal. Então, né, o calendário esse ano da seleção é bem longo. O último campeonato, se não me engano, acaba em novembro, e aí atropela toda a pré-temporada de clube. Espero estar em todo o processo na seleção, mas assim que acabar, eu vou ir para São José, né, o Farmacon de São José, meu novo time, Casa Nova. E como toda temporada, são novos desafios, novas metas a serem traçadas e estou muito ansioso para começar tudo isso. E dar um passo, né, mais um passo na carreira, sempre almejando ser melhor do que a temporada anterior. Acho que é assim que a gente começa a crescer, porque a gente vai buscando objetivos e é assim, vai sempre buscando o melhor. Isso aí, galera. Quem vê o Rock desse tamanho, o menino tem 2,12, para quem não conhece, né? Claro. Mas a nossa ideia aqui é trazer também o Rock dos bastidores. Aí ele nem sempre teve 2,12. Claro que ele começou o vôlei quando era muito menor. Inclusive ele já foi do meu tamanho, tá? Tenho certeza absoluta. Conta pra gente, Rock, como que você começou no vôlei? Você começou mais tarde, né, no voleibol. Conta pra nós aí tua trajetória de esporte na família, se tem algum histórico. Então, eu comecei cedo no esporte, mas com esportes aleatórios, assim. O meu pai e minha família gostavam muito de luta, em geral, Meu e Deus. é uma coisa muito aleatória, assim, Graças né? a Deus escolheu o vôlei, né, galera? Meu pai fazia vale tudo e aí acabou que com isso ele foi levando a família. E aí eu comecei a praticar vale tudo com uns 8 anos, mais ou menos, mas era mais hobby mesmo, era uma vez na semana ali e tal, treinamentos. Mas meu pai se lesionou um pouquinho e aí teve alguns problemas dentro de casa, porque eu sou caçula de 3 filhos homens. Cara, Então quando tinha uma briga lá em casa, não era uma coisa muito legal, assim, todo né? mundo lutador. Eu era o mais novo, meu irmão mais velho já tinha seus 2 metros, com 20 Ah, anos, meu irmão do meio já tinha seus 1,80 e eu tava ali, novinho, no meio da confusão. Então, depois de algumas brigas, umas coisas assim em casa, meu pai decidiu parar e todo mundo parou com isso também. Então, ficou só a paixão mesmo de acompanhar, de vez em quando o UFC, uma coisa assim.
Depois de uns 2 anos, meus 12 anos, eu comecei a jogar futsal. Outra coisa aleatória, sendo que eu não tenho. Eu não consigo nem Eu não imaginar. sei nem que perna que é a minha dominante, até hoje. Mas foi outra coisa Robin também, porque eu queria, sei lá, fazer alguma atividade, alguma coisa, e todo mundo, todo brasileiro apaixonado por futebol, queria também tentar, né? Claro que não deu certo, né? Muito desengonçado para isso, mas foi ali um aninho ali treinando e tal, mas enfim, não deu em nada. Só que nisso eu fiquei parado um bom tempo também, sem fazer nada. ah, e eu conheci o vôlei de uma forma muito aleatória. Um cliente da minha família era amigo pessoal de um técnico do time da minha cidade de vôlei, nem conhecia, nem sabia do time. E ele fala assim, cara, como pode ser muito alto? Pô, tem que aproveitar a Você altura. tinha quantos anos nessa época aí? Eu tinha meus 13 para Já 14, era assim. alto. Não, por Tudo incrível que normal. pareça, eu tinha uma estatura normal com a galera da minha idade. Só que como eu sou caçula, tinha meus 2 irmãos, meu irmão mais velho já tinha 2,4, Caraca. né? Então, tipo assim, a galera sabia que tinha histórico. Meu pai tinha 2 metros, meu irmão do meio tem 1,90 e poucos, minha mãe tem 1,80. Então, tipo assim, todo mundo da minha família é alto. Que Uhum. loucura. Então, não tinha como eu ser pequeno, né? Então, o convite era mais pro meu irmão, por ele já ser alto, por ser mais velho e tal. Só que ninguém da minha família se liga em esporte, assim. Tipo, meus 2 irmãos não praticam nada, nunca gostaram de praticar, assim, esporte, assim, em geral. Só fizeram vale tudo mesmo e depois que pararam, não praticaram mais nada. Ah, e nesse convite, pro meu irmão, eu fui acompanhar só um treinamento do time adulto, em que meu irmão ia conversar com o técnico para ver como era. E foi meu primeiro contato com o vôlei. Foi tipo assim, pro meu irmão começar com 18 para 19 anos era muito difícil, então ele nem começou. Só que aí, como eu tava lá e o técnico me viu, assim, cara, esse menino tá novo, né? 12, 13 anos, não era tão novo assim, mas tava em tempo de começar, e me fez o convite para ir para uma peneira. E esse foi Legal. o meu início. E foi aí, ó, essa é uma história legal, hein? Que essa eu sei. Foi aí que você descobriu que você era canhoto. Galera, pra quem não sabe, ó, o Rock, ele joga vôlei, ele é canhoto jogando vôlei, mas o Rock não é canhoto, cara. Conta essa história pra galera aí, que essa é engraçada. Olha, isso nem eu sei explicar por que que aconteceu isso. É, sempre fui destro para escrever, para tentar chutar a bola, né? Falar que eu chuto bola bem, que a direita também não chuto. Mas tava na peneira, nesse meu primeiro contato com o vôlei. E aí na peneira o treinador lá falou assim, galera, vamos lançar a bola e atacar a bola para tentar fazer esse barulho de encaixe, né? Encaixe na bola. E ele fez com a direita, igual todo mundo tava fazendo. Eu falei, vou fazer. Só que aí, tipo, descoordenado, meio duro, assim, todo errado, né? Primeiro contato é sempre Estranho. assim, exato. E aí eu tava tentando e tal. E aí, uma hora eu lancei a bola um pouquinho mais pra minha esquerda. Aí, como eu lancei alto, eu fui com o braço esquerdo e na hora deu uma estalada. Eu falei, ué, porque esse braço aqui ficou Meu melhor. Deus. Aí eu falei, vou continuar nele que tá dando certo. E aí, tipo assim, não tava lá aquelas coisas também, mas foi melhor. Então, eu acho que eu aprendi a jogar com a esquerda. Eu não sou canhoto pra nada. A esquerda é Que morta pra loucura. escrever. Não sei escrever o meu nome, não consigo pegar a caneta. Mas o Mas vôlei com a esquerda, eu essa aprendi. curiosidade ninguém sabia, hein, E galera? eu tive aqui, ô, Krau, a produção tá me mandando aqui no ponto. O que é graxinha? Por que o apelido graxinha? Conta pra Olha, galera. esse apelido aí não foi um pouco de bullying, na verdade, mas faz parte, né? É, hoje eu fico sorrindo sobre isso, mas quando eu comecei a jogar vôlei, nessa idade de 13, 14, eu conciliava o estudo, trabalho e o vôlei, né? Minha família sempre trabalhou com automóvel, minha família tem oficina, e desde muito novo todo mundo começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, assim, ajudando meus pais e tudo mais. E muitas das vezes o treino era ali por volta de 6, 6:30, tinha dias que o treino era 5 horas, então, tipo, era muito corrido. Tinha dias que, sei lá, o treino era 5:30, eu tava 5 horas acabando de montar um para-choque, assim, lá na Que oficina. loucura. Então, tipo, Segurando o para-choque com uma mão só, né? 12 anos de idade e 3 metros. Como se fosse o Hot Wheels. então muitas das vezes eu saía correndo da oficina direto pro treino. Então, tipo assim, tomava banho, mas não dava pra dar aquela esfregada nas mãos, tipo assim. Então, às vezes eu chegava no treino assim com um pouquinho de graxa, uma coisinha, sujeirinha debaixo da unha, e a galera da nossa idade, daquela idade não perdoa, né? E aí um cara chegou assim e já começou assim, pô, tá cheio de graxinha hoje, hein? E aí pronto, Aí ficou. Virou graxinha. virou graxinha.
Pegou assim, Caraca. na hora assim, eu fiquei meio tipo, pô, qual é? Tô trabalhando e tudo mais, assim, mas aí já era. Quando você fica nervoso com esse tipo de situação, é pior. aí que pega o apelido. Então você considera que, querendo ou não, esse Graxinha hoje, assim, você falando pra gente, é uma história de motivação, é uma história, assim, de superação, digamos assim. Olha, sim, porque eu treinava com amigos meus né, no mesmo local, que estudavam de manhã, iam para casa, almoçavam, deitavam, ficava à toa, estudava, ficava de boa, eu estava trabalhando, então eu acho que como era tudo corrido, eu tinha que fazer tudo. Meu pai era bem rígido, eu tinha objetivos, eu tinha que acabar de montar um carro para depois eu poder ir treinar. Então, tipo, eu comecei a dar valor a quando eu estava no treino. Tipo assim, eu me corria todo, me programava toda para chegar no treino, tentar chegar um pouquinho antes, ou então ficava um pouquinho depois para poder melhorar, porque eu comecei um pouco mais tarde. A galera estava mais avançada, então, tipo, como eu estava nessa correria toda, eu tentava aproveitar ao máximo. Então, eu acho que isso acabou me ajudando a realmente aproveitar mais quando eu estivesse dentro da quadra. É bem bacana isso você contar, porque, como você falou, sua rotina era muito corrida, né? Você estudava, trabalhava e ia pro treino. E acredito que, com certeza, a hora do treino era um pouco também a sua diversão, né? Um pouco de você espairar um pouco a cabeça. Mas você era um bom aluno dentro disso tudo, dessa correria da sua vida? Olha, bom aluno eu não era, vai. O da média. Olha, eu sempre fui da média. Tipo, eu sempre odiei escrever. Eu nunca tinha preguiça, mas, tipo assim, eu não Não gostava de. sabia com qual mão escrever. Tem esse problema também, mas eu odiava, assim, ficar copiando matéria, aquela coisa, tipo, a aula de história, copiar páginas, assim, nunca gostei, só que eu sempre tive muita facilidade de ouvir e entender. Então, a área meio que de humanos, tipo história, geografia, esse tipo de coisa assim, eu sempre tive muita facilidade. Então, era onde eu me saía bem. Mas agora exatas, Você é do time humanas, time humanas, time humanas. agora exatas não era muito a minha praia, não. E nesse começo seu, assim, você começou, claro, no vôlei, pegou gosto, mas você almejava ser jogador profissional ou você levava mais é um momento de diversão, eu gosto de estar aqui, mas eu não sei se é isso que eu quero pra minha vida e tal. A gente tá falando de um adolescente ali, pré-adolescente Exato. de 12, Exato. 13 anos. Na verdade, no começo foi um hobby, meio que um refúgio, assim, da correria, assim, né, de sai da escola, vai trabalhar, aquela coisa toda. Eu achei ali um grupo de amigos da minha idade, em que a gente jogava conversa fora, se divertia, brincava na quadra. Então, no começo, eu não tinha muita pretensão de ser profissional, de seguir carreira, mas eu estava aproveitando o que estava acontecendo naquele momento. Mas a partir do momento que começaram a surgir oportunidades de ir para o Campeonato Brasileiro de Seleções, né, que é o CBI, Foi lá que eu conheci o rock, hein, galera? exatamente. Quando eu tive a primeira convocação para isso, eu falei, cara, isso me virou uma chavinha. Falei, pô, Surgiu um interesse maior, né, cara? exato. E quando eu cheguei foi em Jaraguá do Sul, o primeiro que eu joguei, em que tava aquele ambiente de várias seleções, atletas que já estavam na seleção brasileira de base, aquela primeira experiência assim de, cara, Meio que profissional, né? exato, exato. Primeira experiência, assim, foi uma coisa que eu falei, cara, que sentimento gostoso que é estar em quadra e sentir toda essa emoção. Então foi ali que eu quis me esforçar mais para ser profissional. Surgiu o Nesse interesse momento. mesmo. Exato, Mas exato. é nesse campeonato em Jaraguá do Sul, galera, eu brinquei no começo do vídeo que o Rock teve a minha altura, mas é verdade, em Jaraguá do Sul foi 14. 2014, mas 2014. Eu tava pela seleção paranaense, o Rock pela seleção mineira, e cara, o Rock era um jogador que a gente já tava no cenário nacional e o Rock a gente nunca tinha visto, cara. De repente o menino apareceu na seleção mineira, você não tinha mais que 2 metros, cara. Você Não, tinha ali uns 17 anos, eu juro pra vocês, a gente era quase a mesma altura. Eu já tinha ali 1,96, o Rock, cara, quase 2. Fomos convocados para a seleção, o menino chegou em Saquarema com já 2,5, 2,7. foi. Eu Foi tive uma um loucura, estirão assim. ali, 16 para 17 anos, impressionante, assim. Eu achava até que não ia ficar tão alto, Uhum. mas eu não sei se foi o estímulo dos treinos, alguma coisa assim, que eu tive um estirão, assim, muito rápido, que em um ano foi isso aí, eu cresci Não sei o muito que no jogo. aconteceu. O meu estirão deu errado. O É de o alguém meu, aí também. eu tô esperando o meu estirão, eu tô na eu tô na esperança do meu estirão, tá, gente? Pra quem não sabe, eu tenho 1,90 de tênis. Pra quem não sabe, mas, cara, muito legal isso. E você começou, e qual foi seu primeiro clube, assim, um clube, queremos dizer assim, mais de Porque aí você destaque? estava na tua cidade, você não tinha saído Isso. de casa ainda. Sim, Que você é Oh, dicção, meu Deus. Juiz de Fora, né, pra quem não sabe. Exatamente, sou de Juiz de Fora, interior de Minas. E eu comecei no Clube Bom Pastor. É um clube de bairro pequeno, não é um grande clube, mesmo porque a cidade também não é muito grande, mas
um clube que tem uma certa tradição. Foi lá que Giovanni Gávea começou a treinar, foi lá que ele Caraca. começou toda a caminhada dele. E foi esse o meu primeiro clube, meu primeiro local que eu chamei de casa, assim, que eu sempre ia para treinar, os primeiros amistosos, jogos, treinos, assim, foram lá. E aí você saiu de casa com quantos anos e para qual clube que você foi assim depois que você saiu da sua cidade? Então, eu saí de Juiz de Fora com 17 anos, para 18 quase, e eu fui pro Minas Tênis Clube de Belo Horizonte. Foi a primeira vez que eu saí de casa, assim. Foi revelado no Minas. Eu acabei ali aquele processo de base para adulto todo no Minas. Cheguei, era infanto, se não me engano, no Minas. Foi todo esse processo de base, sim, atropelei um pouquinho ali um processo ou outro, mas acabei não jogando tanto juvenil, que eu fui direto para adulta, mas foi lá que eu fiquei por 5 anos até jogar a Superliga, começar a aparecer aí no mercado. Cara, que legal. Sua mãe, assim, nesse processo de sair de casa, como que foi essa relação? Porque, querendo ou não, é um processo difícil para todo, independente da profissão, né? Sair de casa, tão jovem, às vezes, pra ir atrás de novos sonhos, novos desafios. Como foi para você? Como foi para sua mãe, para sua família? Olha, para minha família foi bem complicado. Eu me lembro que meus pais foram me deixar em BH, lá na República onde eu ia ficar, e dava para ver que eles estavam segurando muito o choro e tal, porque eu sou o filho mais novo e todo mundo cresceu juntos e todos moravam na mesma casa até então. Depois disso, cada um foi seguir o seu caminho, né? Meu irmão casou, enfim. É, então, eu fui o primeiro filho a sair de casa. O Então, mais novo. o mais novo e foi o primeiro a sair de casa. Então foi um baque, assim, tanto para eles quanto para mim, porque, querendo ou não, a gente tá acostumado com, pô, café da manhã ali, tá, sua mãe te chama, te ajuda nisso, você tem uma pessoa ali para te apoiar o tempo inteiro, todos os dias você tá presente com eles, e aí quando tem essa distância, assim, que você não consegue ver todo dia, tá, tem telefone hoje em dia que ajuda muito, mas não é a mesma coisa, né? Isso foi um choque, mas ao mesmo tempo foi muito bom, que eu comecei a amadurecer muito mais nesse período em que eu tinha que me virar. Pô, tenho que cozinhar, fazer meu café, lavar minhas roupas, me organizar. Então, acelerou um pouco o meu processo de amadurecimento. As categorias de base do Brasil que disponibilizam esse tipo de coisa para os atletas, vou falar sinceramente que são uma bênção na vida dos atletas, porque você chega numa categoria de base, às vezes sem perspectiva, você joga bem na tua cidade ali e tal, e chega um ponto que você não sabe o que fazer. Muitas equipes profissionais têm essas categorias de base aí que ajudam muito no desenvolvimento do atleta, que nem o Rock falou, ele pulou algumas etapas, né, da categoria de base pela próprio desenvolvimento dele, assim. A gente sabe que esse período de categoria de base de transição de juvenil para adulto é muito difícil. Difícil mesmo, assim, atletas param justamente nesse período, assim. Qual foi a maior dificuldade que você teve estando fora de casa, num clube que teoricamente era grande, e você tinha que fazer ali, sei lá, infanto, adulto, você tomou muito croque dos adultos ali, apanhou muito da galera? Olha, o primeiro ano que eu saí foi 2015. Eu cheguei ali no Infanto, no Minas. Ah, Foi um ano que era tudo muito novo. E para piorar, no meio dessa temporada eu tive uma lesão no pé, uma fratura para o estresse, né, que chama, de tanto repetição, entrar num ritmo que eu não estava acostumado, e meu corpo acabou sentindo, e eu tive essa lesão e eu fiquei afastado das quadras. Na verdade, eu fiquei sem andar por 6 meses, que eu tive que ficar de bota, tive que fazer uma cirurgia. Então, como se já não bastasse todo esse processo, toda essa bagunça, ainda teve todo esse tempo sem jogar. Mas, ao mesmo tempo, foi uma outra chavinha que virou, que eu falei, cara, não é possível. Pô, tô fora de casa, tem que acontecer alguma coisa diferente na minha vida, porque, pô, joguei um jogo pelo Minas, aí logo em seguida a gente foi convocado para a seleção brasileira, e foi todo aquele processo que a gente ficou uns 5, 6 meses na seleção, e quando eu voltei pro Minas, já não pisei na quadra novamente. Então, foi complicado porque eu não joguei, simplesmente não joguei, só estava treinando aquele ano. Então, em 2016, quando virou o ano, eu tava de novo, né, cheio de esperança, querendo treinar, querendo jogar, tava muito animado, então foi aí que eu comecei a me destacar um pouco mais na própria base do Minas. Eu fui em 2015 a gente estava na seleção, eu estava ali como um terceiro, quarto posto ali, não estava ainda jogando bem, né? Não me destacava ainda. Em 2016 foi essa chavinha que virou, que aí Tinha eu fui. pouco tempo de vôlei, no Exato. caso. Em 2016 eu tinha 2 anos de começado a jogar vôlei praticamente. Então, é,
Foi isso que aconteceu. A gente foi convocado para a seleção brasileira novamente, de base, sub-21, sul-americano. Ah, e aí eu comecei a me destacar, comecei a ir pro time titular mais vezes, aí comecei a me firmar no time titular, e foi assim que foi seguindo até eu ir como titular para o sul-americano, representar o Brasil. E quando eu voltei pro Minas ainda, tive a oportunidade de integrar o adulto do Minas também, mesmo sendo da base. E no final do primeiro turno, em 2016, eu fui titular pela Superliga no Com time 2 adulto. anos e meio, 3 anos ali de vôlei, você já estava de titular no Minas, que é uma equipe super valorizada, né, no mercado brasileiro, uma É. equipe gigantesca. Com certeza você, por ter sido um atleta jovem, assim, participar do elenco, claro que o Minas dá muita oportunidade para muitos atletas jovens, isso é uma coisa que a gente admira de verdade. Mas você sofreu muita crítica, assim, na época? Como você lida com crítica hoje? Como você lidava na época, assim? Olha, quando você é mais novo e sobe para o adulto, assim, da forma principalmente como foi comigo, você entra sem responsabilidade nenhuma. Você, por exemplo, tava na quadra com caras de 30, 30 e poucos anos, e eu tinha 18, 19 anos. Então era muito novo, então não tinha tanta responsabilidade, toda bola eu achava que tinha que fazer o ponto, e se errasse, eu errasse, e é isso. Uhum. E essa crítica, até as críticas são mais leves quando você é Sim. novo. Porque assim, é novo, pô, tem potencial, mas Uhum. vai melhorar. E isso, quanto mais o tempo passa, vai mudando, né? A Sim. galera, pô, já não é Vai mais ficando da mais, vai base, ficando mais tá na hora de começar a fazer incisivo. alguma coisa, é. Aham. Então, as críticas são sempre muito bem-vindas. Eu acho que eu sou o cara que me critico mais que qualquer pessoa conseguiria, mas as críticas hoje em dia parece estar mais Uhum. acentuada, né? É. As pessoas, eu acho que perderam um pouco o feeling, assim, do o que é uma crítica construtiva, Construtivo, exatamente. entendeu? Mas isso eu acho que todo mundo tem que saber lidar Sim. com isso, porque ah, se você ficar sentido, se ofender por tudo que acontece que você não gosta, realmente é muito complicado. Mas é bacana que você falou que você aprendeu a absorver e você se critica mais do que qualquer pessoa, porque eu acho que um atleta de seleção brasileira, como você é um atleta de ponta do Brasil, deve receber crítica de tudo que é lado, assim, né? É uma coisa impressionante, tipo, querendo ou não, o fato da minha altura ser um pouco diferente, não é todo time que tem um jogador de 2,12, parece que eu sou obrigado a atacar por cima de todo mundo, de sair no jogo com 100% de aproveitamento, e eu sou humano, cara, eu sou como qualquer outro atleta, é, e eu cometo erros, é claro que eu sempre quero melhorar, que quero sempre sair do jogo com o melhor percentual possível de ataque, de tudo, mas a gente erra e isso faz parte de tudo, entendeu? Mas as críticas realmente é, é, são coisas assim muito pontuais, assim, a pessoa começa a comparar com outros atletas da mesma posição, o que de certa forma é normal, mas a gente tem que tentar absorver isso tudo no melhor ângulo possível, para tentar sempre impulsionar para melhorar. É isso que eu tento Sim, isso fazer. é muito interessante você falar um assunto que é um assunto, querendo ou não, para nós atletas, que os bastidores, que a galera não conhece muitas vezes. Que antes do atleta, antes da gente pisar na quadra, a gente é um ser humano, a gente tem família, a gente tem nossos sonhos, tem nossos objetivos. E, claro, a gente é uma figura pública também, nossas redes sociais é uma coisa pública, mas eu acho que, antes de tudo, a gente é, como eu falei, um ser humano. Então a gente tá ali, vai ter dia que a gente não vai estar bem. Também a gente tem que lembrar que tem o mérito da pessoa que tá do outro lado da quadra, não só tem o mérito nosso. E é mais, muito bacana isso você falar, porque eu acredito que você ainda que tá numa visão mais alta, como o Carol falou, numa seleção brasileira que hoje no voleibol do Brasil é o foco, né, tanto a masculina quanto a feminina. Claro que tem muita gente que apoia, acredito que você deve receber muitas mensagens te apoiando, muitos fãs, muitas mensagens de carinho, mas infelizmente não dá pra gente controlar, sempre tem essas mensagens de críticas. E já tocando nesse assunto, né, com certeza durante a carreira cada um tem a sua, né, a sua carreira, como que a sua realidade, digamos assim. E ele mesmo falou que infelizmente muita gente naquele processo ali de acabar o ensino médio, o que eu vou fazer, qual faculdade devo seguir, muita gente para. Infelizmente, igual, muita gente começou comigo, acho que um ou dois segue jogando hoje, foram mais de 30, 40 moleques que jogaram comigo. E dentro desse processo, assim, claro, a sua realidade é diferente de qualquer uma, da minha, do Krau, mas dentro da sua realidade, em algum momento você falou assim, cara, isso não é pra mim, eu acho que eu vou ter que seguir outro caminho. Surgiu, assim, aquele sentimento de dúvida, de tipo, ou você sempre teve a certeza, aquele momento que você falou, é isso que eu quero, você falou assim, nada vai me atrapalhar pra eu chegar onde eu quero. Olha, eu sempre tive um objetivo muito traçado na minha cabeça, só que
como na história de qualquer pessoa, acontece em situações que a gente balança, né? A primeira foi uma coisa extra-quadra. Meu pai faleceu em 2019 e, e uma das coisas que estavam batendo muito forte no meu coração era tipo assim, cara, será que é isso mesmo que eu, que eu quero? Pô, eu tô aqui longe da minha família, não me lembro qual foi o último dia que eu consegui conversar com meu pai por horas, assim, sentado, olhando olho no olho. E isso realmente é uma coisa que balança a gente, sabe? Saber que a gente está, de certa forma, se distanciando da família, não tem tanto aquele contato diário, é uma coisa que balança, assim. Então, essa foi a primeira situação que eu pensei um pouquinho mais, mas uma coisa que me deu força também foi a situação que meu pai foi o cara que sempre me incentivou. Ele fazia de tudo para achar um espacinho ali para viajar, para assistir um jogo, para me ligar, enfim. Então acabou que isso foi um combustível para mim, para eu continuar evoluindo, continuar me dedicando cada vez mais. Mas aí teve um segundo tropeço, né, que foi uma lesão que eu tive em 2021. Foi no momento em que eu estava no meu melhor nível técnico, tinha Uhum. acabado de ser campeão da Superliga, tinha jogado muito bem a temporada, estava na seleção, estava super otimista também, e eu tive uma lesão no joelho, né, eu rompi o ligamento cruzado anterior, e aí foi mais um balde de água fria, que fala assim, cara, não é possível, cara, logo agora que eu tava tão próximo, tão perto de começar a beliscar ali um espaço na seleção e tudo mais, e aí volta a ficar mais um ano sem jogar, praticamente. Então, é claro que eu já, no dia seguinte que foi diagnosticada a lesão, eu já pensei, cara, não, vou recuperar, que eu quero voltar melhor do que eu parei, enfim, tudo isso que é normal, mas tem dias que você acorda assim, cara, vou ter que ir na físio, Uhum. vou sofrer tudo que eu sofri ontem, talvez até pior, porque fisioterapia não é só É. massagenzinha, não é só um choquinho ali que você não sente. Teve vários dias, eu tenho vídeos em que a gente fazia eletroestimulação na coxa para ela voltar a ganhar músculo, que a eletroestimulação é tão forte que queimava a minha pele. Eu tenho as cicatrizes da cirurgia, uma delas começou a quase inflamar, teve um risco muito grande de ter que abrir o joelho novamente, enfim, foram N situações assim que acabava que se acordava assim e falava assim, cara, é isso mesmo que eu quero, Será? mas é nesse momento que você tem que já falar assim, cara, não, é isso que eu quero, vou ter que passar por isso para voltar melhor do que eu estava antes. Então, é, como você me perguntou, eu tenho um objetivo muito traçado assim para minha carreira, mas tiveram sim momentos que me Sim. balançou. Com certeza. Eu acho que muitas vezes quando falam, é muito engraçado. Até quando eu às vezes pego Uber, pego alguns momentos, quando você fala que você é atleta profissional de vôlei, digamos, a pessoa já acha que sua vida é uma maravilha, que você ganha seus milhões, que você vai chegar em casa e já tá tudo pronto, que você não tem. E não é bem assim, né? Claro que a gente tá nesse meio porque a gente gosta, porque é o que a gente ama fazer, mas não é todo dia o mar de flor, como qualquer profissão. E isso foi muito bacana. Pra quem não sabe, a lesão que o Rock teve foi no joelho, né? Durante a temporada, após a temporada de Taubaté, naquela temporada ali do ano de pandemia, pós-pandemia ali, né? Que a gente tava daquele um ano sabático. E eu tava junto com ele, inclusive, né? Foi uma temporada muito interessante, foi onde eu e ele se conheceu. E que, inclusive, gente, pra quem não sabe, eu e o Rock, antes da gente se conhecer, eu não ia muito com a cara do Rock, não. Ó, lá vem. Eu não ia muito com a cara do Rock, por quê? A gente jogava por Taubaté e a gente morava no mesmo condomínio. Olha aqui, eu tenho provas, tá? Eu tenho um amigo que morava comigo, que é o Biela, e a gente morava no 11º andar e o Rock morava no sexto. E aí, eu e o Biela, a gente ia de bicicleta, que o ginásio do Abaeté era perto de onde morava, e o Rock ia de carro. Sabe o que o Rock fazia, gente? O Rock passava e não olhava na cara, nem oferecia uma cara, nem a buzinadinha, tipo assim, vai, seus otários, vocês vão de bicicleta, vocês de carro. Nossa, que falsa. Primeiro, tem que contar a história e por que a gente não se gostava. Não, mas Porque aí... você falou mal de mim pelas Não, isso costas. daí foi uma fofoca que soltaram e não foi bem assim. Né? Que vocês sabem como fofoca é. Não, mas brincadeiras à parte. E ali foi bem. Essa história é interessante como eu e o Rock se conheceu. Porque a gente foi na nossa estreia do Paulista, né? No SESI. E aí chegou lá, tem o processo de separar os quartos em dupla. E aí acabou, né? Que eu achei que eu ia ficar com Bela, mas foi ainda assim, pá, E pum. sobrou. E sobrou eu e o Rock, que a gente não se falava. Beleza, ficamos no mesmo quarto, aquela coisa. Subimos pro quarto, deixamos a mala, cada um pegou sua cama. E as únicas palavras que a gente falava era: que hora você vai ir pro café? Que hora você vai acordar? Só. Não trocava, não tinha. E ficou fixo, né? Geralmente fica fixo.
primeira dupla de quarto, né? Geralmente fica assim. E aí, mas desde então ali foi uma conexão absurda com ele, que a gente veio crescendo, a gente é amigo até hoje, que inclusive o Rock, ele se encontra hoje é casado, né, Rock? Casado. Feliz hoje, construiu uma família, que a gente vai entrar sobre esse assunto. E a Pieta, né, que eu falei no episódio passado, né, que deu a ideia aqui do Krau, é a Pieta, nossa, que inclusive nos presenteou com essa linda caneca aqui, gente. Linda caneca do Playerscast, que inclusive, se vocês quiserem, só deixar nos comentários se vocês quiserem, a gente pode mandar fazer, colocar lá no nosso Players. Como que é mesmo, Krau? Nossa página no Instagram é players.cast. Isso aí. Segue a gente lá, vai ter cortes desse podcast, vai ter muita novidade, muito entretenimento. Mas, voltando ao assunto. Voltando ao assunto. E foi muito bacana como tudo isso foi construído, né? Aí um ano depois, venha conhecer esse meu companheiro. Isso aqui foi muito bacana, essa história foi legal, porque quando o Rock se lesionou, eu tava jogando na Coreia. E o Rock tava sendo destaque aqui em Taubaté. Taubaté tinha recém sido campeão da Super League e tudo mais. E eu, graças a Deus, tinha feito uma temporada muito boa na Coreia. E o nosso querido técnico, Weber, que vocês, se acompanham o vôlei, devem conhecer, né? É um excelente técnico. Por intermédio de alguns agentes e pessoas importantes, veio atrás de mim e me fez a proposta para jogar em Taubaté. Então foi lá que eu conheci o Yudi, que tinha acabado de renovar o contrato, e conheci o Rock, que estava fazendo fisioterapia lá no Abaeté. Ele ia continuar o tratamento dele lá. Então, inclusive, nesse momento eu vi lá tudo isso que ele falou, do joelho dele quase aberto, a recuperação, como foi difícil. A gente teve a ajuda do Rogério, né? Sim. Na época, o Rogério, fisioterapeuta, que tá lá em Peru de agora, um sucesso. Beijo pra você, Rogério. Mas foi aí que a gente se conheceu, né? A gente criou realmente esse vínculo de amizade com o Yudi. Com o Rock eu já conhecia desde a seleção, 2014, 15, foi quando a gente se conheceu. A gente foi companheiro de quarto na seleção também, nesse mesmo esquema. Então você sabe o que eu sofri, né? Sei que você sofreu, mas eu imagino que você deve ter sofrido muito na hora de calçar o tênis, que o tamanho do pé é parecido, né? Você e o Rock. Não, de madrugada pra ir no banheiro eu tropeçava. Não sabe o que é isso aqui? É uma mala? Não, é o tênis do Rock. É uma loucura, ó. Falando de tênis, você, atleta, que tem dificuldade em achar tênis, material esportivo de qualidade, amador, profissional, atleta master, a Players tem uma novidade. A gente está com um canal, um site, chama www.playersonstore.com.br, que é um marketplace onde a gente vende equipamentos de voleibol, tênis, joelheira, tornozeleira. Você que é um vendedor que também deseja ter tua marca no nosso canal, manda um e-mail aqui, o link está na descrição. Mas agora eu vou te mostrar o que a gente vai vender na Players On Store. Você que, assim como o Rock e o Shaquille O'Neal, calça 58. Produção, por favor. Produção. Por favor, produção. Licença. Com licença. Muito obrigado, produção. Eu que sou a esposa do Rock. Galera, essa aqui é a Pietra, nossa produtora, Playerset. Prazer, gente. Olha isso aqui. Essa aqui é a máquina, é o material de trabalho. Você que procura um tênis 50 e vários, entre em contato aqui no link da descrição. Não te prometo, 50 e muitos. Mas com certeza você vai encontrar muitos materiais de qualidade, muita coisa bacana lá para você comprar. Então manda uma mensagem pra gente, clica nos links aqui, se quer ser vendedor também, tem link disponível. Mas é isso aí, hora do merchan. Voltando agora, né, com o nosso queridíssimo Rock. Bom, a gente falou um pouco assim do clube, né? Agora eu quero saber um pouco da sua vida pessoal, né? Como que você se encontra hoje, assim, como que foi consideravelmente novo, né? Estar casado, hoje você tem uma família linda, que inclusive eu sou o padrinho do filho dele, Leonardo. E como que você se encontra? Acredito também que hoje uma das suas maiores motivações, né, o maior rede de apoio, como que é para você, assim, viver esse momento da sua carreira, e com certeza já é um sucesso, principalmente com essa rede de apoio da sua família, agora da Pietra e do Léo também. Foi um ano bem cheio, né, o ano passado. Eu me casei, né, a gente descobriu que a gente íamos ser pais, e aí veio aquela expectativa toda, meu Deus, como vai ser homem, menina, como que vai ser aquela loucura, e isso tudo a temporada já tava rolando, né, e graças a Deus, Deus nos presenteou com o Leonardo, mudou minha vida, mudou muito, assim, o meu pensar, assim, tipo, como quando eu chego em casa, vejo aquele serzinho tão pequeno, assim, sorrindo, pequeno, assim. Não, calma aí. Não, ele é pequeno por enquanto, meses, vai. Mas ele é desse tamanho assim, galera, não é possível, ele vai ser maior que você, se Deus quiser, pro bem do voleibol. Enfim, cara, vai ser grande com certeza, eu sou alta, Pietra é alto também, com certeza ele vai ser alto, mas
essa questão, assim, extra-quadra, assim, tipo, questão familiar, que a gente tem uma vida fora de Sim. quadra, como a gente estava dizendo, né? Então, ter essa base chegando em casa é uma coisa muito boa, sabe? É, amadureci em mais um aspecto que eu achei que demoraria um pouquinho mais, mas sou muito abençoado com tudo que eu tenho vivido nesse último ano, nesses últimos anos. E sou muito feliz com tudo que vem acontecendo e gostando muito de aproveitar o processo de cada dia, uma coisinha nova. O Leonardo aprende uma coisinha nova hoje, amanhã começa a falar um dado pra lá. Tá gritando daqui a pouco. Exatamente. Rock, conta pra nós aí, você, que nem a gente já falou, você tá na seleção aí, tem uma perspectiva muito grande de sucesso, né, de carreira. Mas fala pra você, você já se inspirou em algum atleta, assim, quando você começou a jogar vôlei lá no comecinho, você sempre foi focado, assim, porque eu conheço atletas que não se ligam realmente no mundo do vôlei, o cara vai lá e a profissão dele já era, mas você se inspirou em algum atleta pra jogar? Olha, eu não tive um ídolo assim que eu me espelhava, assim, cara, quero ser igual ele. Mas é claro que, como eu estava começando, eu olhava atletas que eram parecidos em algum aspecto. E o mais próximo que todo mundo sempre falava, que foi um cara da seleção brasileira, foi o André Nascimento. Canhoto, jogava muito com bola muito rápidas. Então foi o primeiro cara que eu comecei a acompanhar e estudar ele, na verdade, né? Mas, pô, tem vários atletas que a gente acaba absorvendo uma coisa ou outra ali que a gente vê que para nós é bom, sabe? Por exemplo, o Yudi sabe, a gente divide o quadro em Taubaté com craques da seleção brasileira, campeões olímpicos. Então, eu tentava absorver o máximo de todos eles. Ele conheceu o Bruninho, um cara que tem uma liderança assim fenomenal, então isso é uma coisa que eu acho muito importante no voleibol, então tentei absorver isso, tentei absorver a serenidade do Borges de jogar, então tipo, a gente tenta ver pessoas que têm algo que vai trazer algo de positivo pra gente e absorver isso, eu acho que isso que é bom, assim, você se espelhar nessas coisas que são pontuais que vão fazer bem pra você. E já que a gente entrou nesse assunto de ídolo e tal, como foi pra você assim, ó? Que com certeza eu cresci vendo Bruninho, como a gente falou, Bruninho, Lucão, nas TVs e dividi a quadra com eles, assim, primeiro treino, eu lembro que, mano, quando eles entraram na academia lá em Taubaté, eu pensei, que é isso? Onde eu tô, tá ligado? Eu belisco, esse é o sonho. E como que foi pra você, né? Quando você também, pela primeira vez que você teve uma convocação da seleção adulta, que é, querendo ou não, que é onde todo atleta, tanto amador quanto profissional, almeja chegar lá, como foi, assim, pra você ter os caras lado a lado, o cara te ajudando, te incentivando, ou até mesmo lá em Taubaté, quando a gente foi? Como que foi esse processo pra você? Olha, tem uma história até engraçada que tem aquela coisa de ser o mais novo do grupo, os caras mandam a gente fazer um discurso quando acaba uma competição, né? E eu contei ti- falei essa situação na Copa do Mundo que teve no Japão em 2019. Eu falei com o pessoal, cara, para mim é uma sensação muito especial estar naquele grupo em que tava Bruninho, Maurício Borges, enfim, toda a galera da seleção. Eu me lembrei que em 2015, antes de eu ir para o Minas, eu era boleiro na quadra lá de Juiz de Fora, onde tinha o time que disputava a Superliga principal, então eu me lembro que eu tinha tenho fotos em que eu era boleiro e acabava o jogo, eu ficava louco correndo atrás dos caras para tirar uma foto, para pegar uma meia suja, qualquer coisa que para, sei lá, qualquer coisa para estar próximo, assim, sabe? Falei, cara, olha os caras que estão aqui e tudo mais, e, tipo, pô, isso foi em 2015, 4 anos depois eu tava dividindo quadra, disputando a Copa do Mundo com eles no Japão, então foi um processo, tipo assim, muito rápido, mas que foi assustador, assim. Falei, cara, olha quem tá levantando bola pra mim, olha quem que eu tô dividindo quadra, quem tá, sei lá, quem eu tô bloqueando, quem tá me bloqueando. Então, é um choque, assim, que você fala, cara, olha onde eu estou, né? Olha onde cheguei. Tá valendo a pena. Exato, exato. Então, Você fala aí dos jogadores que você se inspirava, conseguiu jogar com esses caras, mas. E agora você estava em Campinas, jogando na Superliga pelo Vôlei Renata, que tem uma torcida super apaixonada. Qual é a relação inversa, assim? Você vê aqueles meninos da base que trabalham ali, você tem uma boa relação com a torcida, com a criançada, isso é uma coisa bacana do pessoal de casa saber, assim. isso é uma coisa que, na verdade, meus pais sempre falaram isso, sabe? Principalmente quando eu comecei a me destacar, quando eu comecei a jogar Superliga, foi uma troca que eu tive com meus pais, porque é o seguinte, eu já estive nessa posição de querer tirar uma foto, de querer correr atrás, de querer uma atenção, conversar, qualquer coisa. Então, sempre quando acaba um jogo, independente se tiver, se a gente ganhou, perdeu, se eu joguei super bem, se eu joguei mal, o que acontece também, eu tento ser mais
não simpático, mas tento ser mais humano possível, porque muitas das vezes a pessoa tá ali na beira da quadra torcendo pro adversário, mas quer tirar foto com você. Então, tipo, a pessoa não quer só saber da vitória ou da derrota, quer sentir essa proximidade com os atletas. Então, eu tento ser o mais próximo possível, tento dar mais atenção possível depois dos jogos. Você falou aqui da torcida aqui de Campinas, cara, era uma coisa impressionante. Todo jogo, no final de todos os jogos, assim, eu ficava mais meia hora, 40 minutos, só conversando com o pessoal pedia pra tirar foto e tudo mais, então é muito bom essa troca, assim, essa proximidade, assim, porque a torcida é o que nos move também. Tem momentos do jogo que a gente sente a energia da torcida, então isso é muito bom. Então, é isso, eu tento ter essa troca da melhor forma possível, justamente por já Já ter vivido isso, ter né? vivido isso, exatamente. Já fui torcedor, já fui o mais novo do time ali, chegando ali com vergonha, com receio de errar. Então, eu tento passar isso tanto para torcedores quanto para atletas mais novos que estão chegando. Bom, uma coisa bacana. Eu também fui boleiro de quadra. Eu sou de Maringá. Comecei a jogar vôlei em Maringá, né? E na época tinha aquele time antigo, chamava Moda Maringá. Não sei se vocês lembram, depois virou Ziober, depois virou Copel. Na época do Moda Maringá tinha craques lá, tinha o Lorena, tinha Ricardinho jogando lá, que na época os caras estavam voando, assim. E foi uma experiência muito bacana, porque naquele ano teve a Liga Mundial no Brasil, 2014, se não me engano. E os times da Polônia vieram para Maringá jogar. Então, eu fui boleiro, não só na Superliga inteira, em todos os jogos, para todos esses craques que a gente falou, mas eu fui boleiro também na Liga Mundial, Brasil contra a Polônia, jogo lá em Maringá. E eu ganhei um par de tênis do oposto da Polônia naquela época. Eu Legal. guardo comigo até Kurek? hoje. Não, não era o Curi. O Curi tinha feito cirurgia na coluna. É um jogador que depois continuou a carreira agora, mas sofreu diversos problemas, teve algumas doenças e tal. Voltou a jogar, o nome dele chama Bocek, se não me engano. Então eu Legal. tenho o tênis dele em casa, guardo com muito carinho desse momento que foi da minha vida, foi muito bacana. Essa troca com os jogadores é muito bacana. E hoje, como jogador, a gente sabe o quanto é importante você incentivar uma pessoa, você ajudar ali, enfim. Isso é bem bacana. E, assim, Rock, a gente contou um pouco da sua carreira, né? Claro que com certeza tem muito mais curiosidade. Se vocês quiserem, como a gente fala, deixa aí nos comentários, se inscreve mais uma vez no canal, ative o sino de notificação para não perder nada, que com certeza a gente vai sempre tentar tirar aqui as dúvidas de vocês, seja durante o episódio, seja nas redes sociais. Então, eu gostaria de saber de você, Rock, onde você almeja? Assim, com certeza você falou que já tem um objetivo traçado. Eu gostaria de saber onde você almeja se ver daqui 10, 15, 20 anos, enfim. Qual é o seu principal objetivo, assim, de vida? Com certeza você já conquistou alguns, mas o que você quer, assim? Onde você se vê daqui 10, 15 anos? Difícil, né? Difícil. Não, são coisas que, tipo assim, é um ponto de chegada. Eu acho que todo atleta tem nesse sentido profissional, ser um atleta olímpico, ser campeão olímpico, todo Tem que atleta sonhar, né? tem esse sonho, todo atleta tem esse sonho, porque é a competição mais importante de todas as modalidades. Então, tenho esse sonho de ser campeão olímpico, de participar dos Jogos Olímpicos, mas também ser um atleta. A gente fala de nome, né? Reconhecido assim no mercado. Tipo, eu quero jogar no exterior, fazer boas ligas, estar no topo, né? Eu acho que todo atleta almeja isso. E na minha vida pessoal, eu espero daqui 10, 15 anos ter minha vida estabilizada, com a minha família, ver meu filho crescer, poder dar todo o suporte que eu tive quando eu era criança para meu filho, dar a melhor educação possível. E é isso, as coisas caminham juntas, né? Quando eu tô feliz na quadra, tô feliz em casa e vice-versa. Uma coisa anda de mão dadas com a outra. Eu acho que é assim. Uhum. Cara, é bem legal. E se você pudesse deixar um conselho, assim, para algum jovem que tá assistindo a gente agora, ou que quer chegar onde você chegou, ou até mais, né, com certeza, o que você poderia falar para ele, assim? Olha, eu acho que o conselho principal é aproveitar. Aproveitar todo o processo, aproveitar cada momento dentro de quadra, porque passa muito rápido. Passa muito rápido. A gente estava conversando esses dias, cara, a gente já fez 26. 26. Eu não, eu ainda tenho uns 19. Não vai roubar, não. Mas, cara, Passa rápido. a gente se cuidando muito, Deus nos protegendo de lesão e tudo mais. Eu tenho 26, se eu jogar até meus 40, eu vou estar voando ainda. Tipo assim, se eu tiver até os 40, eu ainda tô
Tipo, Fisicamente, se tiver fisicamente. exato, exato. Então, tipo, nossa validade é curta. Então, é aproveitar, se divertir em quadra, porque não pode se tornar uma coisa maçante, assim, que você começa a sentir mal, pressão, cobrança e tudo mais. É aproveitar. Eu acho que essa é a... isso eu diria pro Felipe Roque de 5 anos atrás. Que bacana, cara. Isso é bem legal de ser falado, né? Porque a gente sabe, como a gente falou, é um caminho muito difícil. Mas a gente tem exemplos como você, como eu, como o Krau, que tá jogando até hoje. E vale a pena apostar nos seus sonhos, seja no voleibol, seja em qualquer área que você quer seguir na sua vida. A partir do momento que você tem um sonho, vá atrás, que uma hora vai dar certo. Deus tá cuidando de tudo. O que importa é disciplina. Tendo disciplina, acreditando em si, tudo vai dar certo, não é não, cara? Estamos aqui hoje. Quem imaginar? Quem diria? Não tô entendendo ainda. O que eu tô fazendo Quem aqui iria imaginar entrevistando que o eu atleta estaria da aqui? seleção brasileira aí, ó. Cara, mas- realmente a carreira do atleta, que nem o Rock falou, é uma coisa que é breve, assim, e não volta atrás, cara. Não tem como você voltar e refazer um momento, por exemplo, nossa carreira é recheada de momentos especiais, mas tem momentos dolorosos também, que nem o Rock falou. O bacana desse podcast aqui é trazer essas coisas para vocês, entendeu? Os momentos bons, os momentos ruins, o background da vida de atleta fora de quadra, né? Porque a gente, querendo ou não, tem uma vida. E você vê aí o Rock no cenário mundial que tá na seleção há tanto tempo, o cara tem só 25, 26 anos. Então, é bacana para você que tá assistindo o vídeo aí, que gosta do nosso trabalho, que gosta de acompanhar o voleibol, entender também que essa realidade é uma coisa que pra gente também é uma viagem, entendeu? A gente tem que aproveitar isso aqui da melhor maneira possível também. Claro que vocês que assistem gostam de ver sempre a elite do voleibol jogando, né? Mas nem sempre é possível, então a gente aproveita esses momentos, aproveita nossas amizades, aproveita dentro de quadra e conta com a torcida de vocês aí fora de quadra, com apoio no nosso podcast. Sim. Uma curiosidade também aqui, ô Rock, a gente que tá finalizando aqui, você é um cara que falou que se autocritica muito, né? Sim. Você tem muita crítica. Então eu acredito que você assista muito vídeo seu. Acaba um jogo que você vai ver uma retransmissão, ó, um VT, né? Com certeza que pra se ver durante o jogo. E a gente, como a gente falou aqui no episódio anterior com a Amanda, a Playzone ela tem o highlights, né? E você também é um parceiro da empresa. E com certeza, se você quer fazer, já sabe, tá na descrição, vai lá fazer o seu. E você assiste, assim, você gosta de ver highlights de vários jogadores pelo mundo. E de se ver também, né? De Claro. se ver, com certeza. Porque como a Playzone tem... Cara, edição não só a Players, mas muito assim no canal, você consegue ver edições feitas por fãs, os famosos edits, né? Então você assiste muito um highlight seu, você gosta, como é pra você isso daí? Você tocou num assunto bem legal. Toda temporada, eu gostava de fazer os melhores momentos da temporada com vocês. Sou um cliente há alguns anos, né? Bastante. Procura no canal, hein? Digita aí, ó, Felipe Rock Playzone. Jogador, não ator. Você vai ver esse podcast, vai ver muitos vídeos aí, cara. O Rock realmente tá com a gente há bastante tempo. Exatamente. E eu comecei a usar os próprios vídeos de temporadas passadas, ou até um trecho de um jogo anterior que eu joguei bem, eu assistia no próprio vestiário antes do jogo, que me ajudava a concentrar. Ver momentos em que eu me sentia bem, que eu fazia boas jogadas, isso me fazia... técnicas, certo? Exato. Isso me ajudava a concentrar ainda mais para os jogos. E, cara, eu acho que sei lá, se tiver 1000 visualizações no meu vídeo, por exemplo, eu assisti mais de 100, eu acho. De vez em quando, sei lá, me dá saudade, assim, eu vou lá, busco um jogo, busco um vídeo, um trecho ali que me faz lembrar alguma coisa, assim, que Isso é gosto. muito bacana no que você tocou no assunto, porque, gente, o Highlights, como a gente falou, ele é usado também para cartão de visitas para muitos atletas, para conseguir melhores propostas, enfim. Só que ele também é utilizado, como o Rock falou, às vezes você pode guardar para você uma ótima temporada feita, comparar o seu atual desempenho com a sua evolução, né, de uma temporada passada. Então, cara, é muito bacana. Entre em contato, faz o seu Cara, eu também, dentro dos meus, assim, eu assisto. Tem dia que eu toco assim, pra dormir, eu deixo lá rolando, só ouvindo, assim, o som, a musiquinha, né, de trap já da Playzone, mas é muito bacana. E a Playzone também, ela tem agora um novo projeto que é o Action, né, é um estilo de vídeo, aí estilo, né, fala aí, o Cláudio pode falar melhor que eu, né, Galera, que ele... seguinte, como a gente já falou no podcast anterior, a Playzone tá no mercado desde 2013, e a gente não cansa de buscar coisas para melhorar.
a vida de vocês atletas. Na minha época, lá no começo, era muito difícil, cara, ter um vídeo, conseguir um jogo completo para você mandar para um time, conseguir entrar numa peneira. Hoje em dia a gente tem essa facilidade, a gente pode ajudar você que é atleta amador, atleta de categoria de base. Então não deixa de mandar uma mensagem pra gente no nosso Instagram, players.on. Manda mensagem lá ou aqui no link da descrição a gente vai ter o link da página, você pode mandar mensagem também. Lá tem, na bio do nosso Instagram tem o link pro WhatsApp, você pode entrar, fazer teu orçamento. Finalizando, cara, eu primeiramente quero falar que foi uma honra ter você aqui, um dos primeiros convidados, na verdade, nesse projeto. Muito obrigado por ter topado, por ter tirado o tempo aqui com a gente, nessa folga, como o Cadal falou, nessa folga de seleção, que a gente sabe como é corrido para vocês. Então, primeiramente, muito obrigado. Foi uma honra ter, desculpa alguma coisa, mas de verdade, eterna gratidão. Você sabe que agradeço a Deus aí pela sua amizade, pela sua parceria, que Deus abençoe vocês, sua família, a Pietra, o Léo, né? A Pietra que inclusive tá ali, a gente mostrou nessa produção. Muito obrigado mesmo, de verdade, foi muito bom ter você Rock, aqui. pela parceria, né, por você ter topado vir até aqui e participar realmente. E a gente queria presentear você, cara, com material da Players On, uma camiseta igual essa que a gente tá usando aqui, um chaveirinho de brinde pro Rock aí, para ele ter como recordação da nossa empresa. Espero que sirva, ele é grande. Mas é isso, galera. Você também que tem vontade de ter uma camiseta da Players On ou um boné personalizado, pega ali, Yudi, pra mostrar pro pessoal. Claro! Ó, esse aqui é um boné da Players On masculino, esse aqui é um boné da Players On feminino lindíssimo, cara. Se você tem vontade de ter qualquer um desses produtos, camiseta, entre em contato com a gente, link na descrição, ou vem participar do podcast, né, que aí você ganha um de brinde. Fechou, Rock? Muito obrigado, velho, pela tua participação, Deus abençoe aí. Se quiser deixar um último recado pra galera. Eu queria só agradecer mesmo o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, participar desse projeto. Agradecer também pelos longos anos de amizade, parceria, que muitos outros estão por vir, né? Que a gente consiga fortalecer ainda mais essa amizade. Quanto mais o tempo passa, mais a gente fica próximo. Isso é muito legal. E também agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, acompanhando até aqui. Muito legal ter essa troca aqui, poder falar um pouquinho de como é a nossa vida, tanto dentro de quadra quanto fora. Eu acho que isso é o foco principal do podcast. É justamente falar sobre isso e é importante. E também agradecer a todo mundo que torce, todo mundo que manda mensagem positiva, também as pessoas que dão aquela cutucada, uma criticada, que isso também faz parte. Então é mais agradecer a todo mundo que está aqui e um beijão para vocês. E deixa nos comentários quem você quer aqui no próximo episódio, que isso é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada. Não deixa de seguir a gente Exatamente. no Instagram, players.cast, que vai ser o Instagram onde a gente vai soltar curiosidade, entretenimento, quadros, desafios, vai ser uma coisa bem legal, tá bom? Vai vir Cortes do podcast, segue a gente lá. Exatamente, vai vir muita coisa boa aí. Muito Essa conteúdo nova bacana. era, esse novo projeto aqui da Players On tem tudo para ser um sucesso. E com certeza vocês vão amar. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado a Muito gente obrigado. aqui. Até o próximo Fiquem com Players Cast. Galera, Fiquem com Deus. tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado. Beijo.